Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Eriksen Almeirão e hoje nós vamos trabalhar uma bateria de questões dela, a Lei 9394 de 96, a nossa LDB, que é a lei mais importante para concursos de professores, carreiras de magistérios. Então, se você pretende ser um professor da rede pública, aí do seu município, do seu estado, você precisa dominar a Lei 9394, a nossa LDB. E aí, para te ajudar nessa missão, eu, professor Eriksen Almeirão, vou te ajudar aqui resolvendo uma bateria de questões, tá? Então, só para a gente fazer as devidas apresentações, caso seja a primeira vez que você esteja aqui em contato com o meu canal, eu sou professor de legislação há mais de 10 anos e eu trabalho com grupos de estudos para concursos públicos. Então, inclusive, eu tenho um grupo de estudos muito bacana para quem está se preparando para carreiras de magistério. Então, se você precisa da LDB totalmente organizada, esquematizada, grifada, com comentários e também as videoaulas completas com a legislação que cai em concursos de magistério, você pode clicar no link que está abaixo aqui do título, na descrição desse vídeo, conversa com o meu suporte que a gente te orienta e te passa as informações para você fazer parte do meu grupo de estudos VIP Magistério. Tudo bem? Vamos trabalhar então? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela e vamos resolver aqui essas baterias de questões, tá? Então vamos lá, primeira questão, o que nós temos aqui, ó? Olha só, dá uma olhadinha nessa questão. A LDB, ela cita no artigo 7º que o aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada. Assinale a alternativa que apresenta o motivo assegurado na referida lei para esta ausência. Então, olha só que interessante, nós temos lá no artigo 7º a possibilidade do aluno se ausentar da sala de aula num dia de prova ou de uma aula marcada por um motivo de liberdade de consciência, de crença. Até porque você precisa lembrar do seguinte: o direito à liberdade de consciência e de crença é um direito previsto na Constituição a todo o cidadão, a todo cidadão brasileiro. Você tem a liberdade de consciência e você tem a liberdade de crença, está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E esse direito, ele se ramifica para diversos momentos da nossa vida, inclusive com relação à educação. E a LDB ela vem e reproduz essa possibilidade. Então você tem crianças, você tem adolescentes, você tem estudantes em geral que são de determinada religião, por exemplo, que tem uma determinada convicção religiosa, política, filosófica, e aí precisam cumprir as regras deontológicas dessa cultura. E aí, eventualmente, pode dar coincidência de ser num dia de uma prova ou no dia de uma aula muito importante que esteja marcada. A LDB pensou nisso, tá? Então, você tem que assinalar nessa questão aqui a alternativa que apresenta um motivo previsto na nossa LDB. Será que por motivo de doença é possível se ausentar? Será que por morte de parente de primeiro grau? Será que por questões de religião? Será que por questões de viagem ou consultas médicas? E aí você tem que ser pragmático e ter o artigo 7º e o artigo 7º letra A. Tá? O artigo 7º letra A, ele permite aqui, ó, que por motivo de religião o aluno tenha a possibilidade de se ausentar de uma prova ou de uma aula marcada. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada lá para conferir o gabarito e você fixar esse conteúdo. Olha só. O aluno regularmente matriculado, instituição pública ou privada, muito importante esse detalhe, a banca gosta de suprimir também, dizer que é só para a esfera pública, não, na privada também vale isso. De qualquer nível, tá? Fundamental, médio, superior, é assegurado no exercício da liberdade consciente de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento,
ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, né? Vedado, proibido o exercício de tais atividades, tá? Então isso aqui você tem lá no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição, que traz o direito à escusa de consciência, né? Então você pode se recusar a cumprir uma obrigação a todos imposta, alegando convicções políticas, filosóficas ou religiosas. Nesse caso, a LDB aqui fala em religião, ok? E aí o aluno vai poder, né, se ausentar de prova ou uma aula de reposição, conforme o caso, e aí ele vai ter uma data alternativa para ser marcado, ou de um trabalho ou outra modalidade de atividade de pesquisa, cujo tema objetivo serão aqui de entregas definidos em uma nova data pela instituição de ensino, tá bom? Por isso o gabarito letra C. Ficou bacana? Tranquilos? Deu para entender? Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que com muito prazer eu vou respondendo para você, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Vem comigo aqui, LDB, questão número 2. Sobre a LDB, a Lei 9394 de 96 assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. São princípios abordados no artigo 3º. Artigo 3º, campeão de prova, tá? Artigo 3º, campeão de prova. O artigo 3º, ele fala que o ensino, ele será ministrado com base em princípios. Artigo 3º, campeão de prova, você tem que estar com ele aqui, ó, na sua cabeça para provas de carreira de magistério. Então, lá no artigo 3º, você tem alguns incisos, numerais romanos e incisos, que consagram alguns princípios. Então, a gente vai ter que pegar essas assertivas aqui, ver o que consta lá no artigo 3º e o que não consta, tá? Então, aqui você tem, aí e depois encontrar aqui o que está correto, tá? Será que você tem o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, as multifacetas de ideias, as multifacetas de concepções pedagógicas, uma pluralidade, ou seja, mais de uma concepção de ideia ou concepção pedagógica? Claro que sim. Isso aqui você encontra lá no artigo 3º, inciso 3, tá? Essa aqui tá perfeita, essa aqui tá correta. Você tem aqui, ó, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Isso aqui não é um princípio, tá? Isso aqui não consta lá no artigo 3º, não. Valorização do profissional da educação escolar. Isso aqui você tem lá no artigo 3º, é um princípio. Você encontra mais especificamente no inciso 7 da LDB, tá? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Clássico, né? Você tem aí a união das escolas públicas com as escolas privadas, né? Com as instituições privadas de ensino. Você tem lá no inciso 5 do artigo 3º da LDB. E aqui acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Isso aqui você não tem como princípio lá no artigo 3º. Então você tem como corretas o item 1, o item 3 e aqui o item 4. Então você tem que buscar aonde que está isso. Letra C. Item 1, item 3, item 4. Gabarito, então, letra C. Típica questão de prova, tá? Principalmente do Instituto OACP, que faz bastante. Eles gostam de fazer esse tipo de questão. Por quê? Porque esse tipo de questão ele permite que a banca ela coloque diversos conteúdos da LDB em uma questão só. Então ela otimiza, né? Ela ganha tempo fazendo isso. Tudo bem? Então tá aqui o gabarito para você conferir. Marca aí no teu material, marca nos teus apontamentos, na tua cópia da LDB, que o artigo 3º tem que ter aqui, ó, um asterisco, porque ele é muito importante. Bacana? Vamos avançar então? Questão número 3. O que nós temos aqui? Questão número 3, tá? A LDB estabelece que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, dentre outras, a seguinte prestação alternativa. Acabamos de ver isso, né? Você tem isso aqui lá no artigo 7º, letra A da LDB. E aí você tem a possibilidade de uma prova ou aula de reposição, se for o caso, ou um trabalho escrito ou uma outra modalidade
de trabalho, de atividade de pesquisa a ser adotada de acordo, né, com os critérios da instituição de ensino. Então isso aqui você tem tranquilamente aqui, ó, na alternativa B, ok? Porque você tem a prova ou aula, certo? Ponto e vírgula, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade, tá? Artigo 7º, letra A, bem importante para você levar para a sua prova também, ok? Aí você tem na tua tela o gabarito para você conferir depois. Tranquilo, profs? Bora lá, vamos trabalhar que vai dar certo. Bora lá, quem estuda tem a vida mudada, vai dar certo se o seu sonho é cumprir essa missão, né? A gente cumpre uma missão, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta todos os obstáculos da carreira de professor por um bem maior que a transformação da vida de pessoas. E se você está nessa missão comigo, você tem que dominar a LDB para que você possa impactar positivamente na vida de crianças, de adolescentes, de jovens, adultos, por este Brasil afora. Então bora lá, vamos trabalhar para a gente levar educação de qualidade para todo mundo. Vamos lá, vamos juntos. Aqui, ó, questão 4. De acordo com o artigo 7º-A, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, enfim, por razões de religião, se ausentar. Questãozinha que eu estou batendo muito nisso. Aí você tem aqui, ó, a referida determinação exclui o ensino. Essa aqui é uma questãozinha um pouco diferente. Por quê? Porque ela te coloca tudo aqui, ó, os preceitos de sua religião, sendo vedado o exercício de atividades, devendo atribuir aqui a critério e sem custos algumas prestações alternativas. Quais tipos de educação, né, não estão obrigadas a observar esse preceito aqui da LDB? Será que o ensino confessional precisa observar isso? Precisa, tá? Precisa estar regulamentado pela LDB. Será que o ensino público e o ensino particular? Obviamente, né? O próprio artigo 7º-A fala no ensino público e no particular. Sabe quem está fora é o ensino militar. Então, a referida determinação, ela exclui o ensino, ou seja, ela te dá aqui alternativas que estão corretas, no caso 3 corretas e uma incorreta, ou seja, uma modalidade de ensino que não precisa observar essa regra aqui da LDB, que é justamente o ensino militar. Por quê? Porque lá no militarismo impera as ideias da hierarquia e da disciplina. O ensino militar é muito mais rígido, tá? Porque é da cultura do militarismo cumprir aí os regramentos da hierarquia e da disciplina. Então, por isso, esse ensino militar ele é regulado não pela LDB, mas por uma lei específica lá dos militares. Tudo bem? Uma questãozinha bem interessante aí, de repente se cair na tua prova algo parecido, você já pode aí estar preparado. Bacana? Vamos avançando aqui então, vem comigo, se liga. Questão 5. Assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A educação brasileira, enquanto um direito público subjetivo, em suas etapas e modalidades, está em conformidade com a Lei 9394, a qual assegura que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Aí nós temos que pegar aqui as assertivas e ver o que está certo, o que está errado. Tá? A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Será que isso aqui está certo, turma? Isso aqui está certo, tá? Isso aqui está certo. Você tem lá no artigo 4º, inciso 1, exatamente isso aqui. Aí o item 2 aqui, né? A assertiva 2 fala educação infantil gratuita a crianças até 7 anos de idade. Tá aqui, ó. Tá? Então aqui temos um erro, tá bom? 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, somente na rede regular de ensino pública, na privada também, tá? Na privada também. Então aqui nós temos um problema, esse item 3 está errado. E o item 4 fala: acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tá? Então você tem que cuidar aqui, ó, o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram aqui na idade própria, tá? Então você tem aqui, ó, conforme isso está correto, apenas aquilo que está no item 1
e no item 4, tá? Então esses aqui são os nossos itens aqui corretos, logo a alternativa D é a nossa resposta a ser marcada, né? Você tem aqui esse como artigo 4º como nosso fundamento. Tudo bem? Vamos avançar aqui para a questão 6, olha só. A educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição, né, lá no artigo 208, definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no artigo 21 como educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Assinale a alternativa correta sobre a competência dos municípios na oferta da educação básica. Então você tem que cuidar lá na LDB, principalmente aqui, ó, nos artigos 10 e no artigo 11. O artigo 10 traz a competência dos estados. E aqui no artigo 11 você tem as competências dos municípios. Bacana? Então você tem que lá o estado, ele assegura o ensino fundamental e oferece com prioridade o ensino médio, tá? Oferece com prioridade o ensino médio. Já que o município ele vai oferecer educação infantil, normalmente em creches e pré-escolas, e vai com prioridade desempenhar aí o ensino fundamental. E o município é permitido atuar em outros níveis, como nível médio, por exemplo, somente quando estiver totalmente atendida aquela que é a sua prioridade e não tiver suprido pelo Estado o ensino médio, por exemplo. Ok? Então, o que você tem aqui como correto? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o médio? Não, isso aqui está errado. Letra B, oferecer educação infantil em creche para escolas e com prioridade ensino fundamental? Já está aqui a nossa resposta, tá? Oferecer educação infantil em creche e ensino médio está fora. Oferecer ensino fundamental nível 1 e 2, oferecer ensino médio está fora. Letra B é o nosso gabarito. Quer conferir? Vem aqui comigo. Artigo 11, ó, os municípios eles vão se incumbir da educação infantil de creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental, e é permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área, infantil e fundamental, e com os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Muito bem? Tranquilo então, né? Vamos lá para a questão 7 da nossa bateria de questões. Olha só. Assinale a alternativa correta quanto à lei que apresenta em seu artigo 12 a incumbência dos estabelecimentos de ensino elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Toda prova, eu costumo dizer, toda prova, ela tem aquela questãozinha sem vergonhinha, aquela questãozinha que é aquele beijinho, sabe? Aquele mamãozinho com açúcar para nenhum candidato tirar zero, para ninguém chegar em casa totalmente envergonhado, né? E essa aqui é o caso da questão lá que caiu em 2020 no concurso da Prefeitura de Betim. Por quê? Porque ela só está te pedindo o número da lei, né? Uma questão com, vamos dizer assim, o examinador, ele estava naquele dia totalmente sem inspiração. Quer saber? Eu vou criar uma lei que pede para o candidato aí me dizer o número da LDB, né? A Lei 9394 de 96. Quando você está fora de concursos, por exemplo, da área jurídica, da minha área, é mais difícil cair coisas assim, né? Mas quando você vai para um concurso mais de nível básico, nível de legislação de nível básico, você pode se deparar com coisas desse tipo. Então eu gosto de sempre fazer esses alertas. Isso aqui não é uma questão inventada, é uma questão oficial que caiu num concurso público, tá bom? Então você fica esperto, não esquece do númerozinho aí da LDB. Bacana? Vamos lá, questão 8. De acordo com a LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Diante do exposto, assinale a alternativa correta quanto à idade prevista em lei para fazer essa matrícula na educação básica. Turma, qual é a idade? E aí, qual que é a idade que os pais devem fazer aí a matrícula dos seus filhos? Você tem lá no artigo 6º, tá? Você tem lá no artigo 6º da LDB, que fala que é dever dos pais responsáveis efetuar a matrícula de seus filhos a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, por isso, o nosso gabarito aqui, letra C, é dever dos pais fazer a matrícula na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Barbada, né? Muito de boas, tranquilo aqui. Questão 9. De acordo com a LDB vigente, as opções a seguir apresentam princípios que orientam o ensino nacional,
à exceção de um. Assinale-a, tá? A seção de uma alternativa, né? Assinale a alternativa que não consagra um princípio. Olha só que questãozinha interessante, né? A nossa cabeça, quando você está estudando para concurso público, ela é totalmente treinada para resolver problema, para você achar a alternativa correta. Aí vem o examinador, coloca 4 itens certos e coloca um item errado, e é justamente esse errado que você tem que buscar. Ou seja, você tem que esquecer as certas e buscar lá a alternativa errada, né? Quando ela pede aqui a exceção, ela quer que você diga qual alternativa está errada, tá bom? Acho bacana isso aqui, até peço permissão para quem já está mais avançado no estudo, para quem está começando do zero, começando a resolver questões do zero agora, principalmente de legislação. Isso aqui é uma artimanha que o examinador tem de tentar te derrubar na hora da prova, tá? Então nós temos que novamente ir lá no artigo 3º que consagra os princípios. Os princípios, né, do ensino será ministrado segundo alguns princípios, temos vários incisos lá. E o único aqui que não é um princípio é justamente a letra C, unidade das concepções pedagógicas, porque na realidade não é unidade. Você tem que lembrar que aqui nós temos a pluralidade. Tá? Nós temos a pluralidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá? Então, a única que está errada aqui é a alternativa C. O apreço à tolerância é um princípio, a liberdade de aprender e ensinar é, a valorização do profissional da educação e a consideração com a diversidade étnico-racial também é um princípio, ok? Então, não existe aqui, dentro do artigo 3º, essa ideia da unicidade, sim do pluralismo de ideias. Tudo bem? Vamos lá para a questão número 10, para a gente encerrar aqui a nossa bateria de questões. Vem comigo aqui, ó. Questãozinha também que as bancas adoram. Elas pedem aqui para você ir indicando aqui se está verdadeiro, se está falso, e depois localizar a alternativa que fecha o seu julgamento ali corretamente, tá? Então a LDB, ela institucionalizou e integrou as ações da educação profissional, técnica de nível médio da educação de jovens adultos, o EJA, e da educação profissional e técnica. A esse respeito, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Então vamos lá, olha só. A educação profissional técnica de nível médio, ela pode preparar para o exercício de profissões técnicas sem prejuízo do ensino médio. E, turma, perfeito, tá? Isso aqui tá verdadeiro. Quem é que fala isso? Artigo 36A da nossa LDB. Olha só, aqui, ó, segunda assertiva. A educação de jovens adultos destina-se aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensino fundamental e médio na idade própria. Perfeito, tá? Perfeito, é justamente isso que fala o artigo 37 da nossa LDB. Ok? E aqui nós temos que a educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões de trabalho da ciência e da tecnologia. Perfeito. Isso aqui quem traz é o artigo 39 da nossa LDB. Então nós temos todas verdadeiras. Aqui o comando da questão. Assinale a opção que mostra a relação correta segundo a ordem apresentada. VVVV, aqui ó, letra E é a nossa alternativa a ser marcada, gabarito letra E. Dá uma olhada aqui nos fundamentos. Sem prejuízo, então, aqui do artigo 36, né? O ensino médio atendido à formação geral do educando poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, né? Nós temos, por exemplo, inclusive o magistério, temos algumas profissões de técnicas, né? Técnicas em edificação, por exemplo, algumas escolas ainda oferecem. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou a continuidade na idade própria, né? Na idade correta, que deveria ser a correta. E o artigo 39, educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, vai se integrar aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. Muito bacana, né? Fechamos então, turma, a nossa bateria de questões da LDB. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e te peço uma gentileza agora. Se essa bateria te ajudou, por gentileza, dá um like nesse vídeo, te inscreve aqui no meu canal porque isso é muito importante. Então eu te entrego esse conteúdo gratuito e a única coisa que eu te peço em troca é esse like e a tua inscrição.
Tudo bem? Então, e se você gostou, se você se identificou com a didática, se você gostou dessa forma aqui de abordar a LDB, eu quero te fazer um convite. Você me permite te fazer um convite? Clica no link que tem aqui na descrição, abaixo do título desse vídeo tem um link, você vai iniciar uma conversa com o meu time de suporte, tá? E lá nós vamos te explicar como que funciona o grupo de estudos VIP para carreiras de magistério. Lá dentro você vai ter todas as matérias necessárias para ser aprovado num concurso de professores, tá? Você vai ter, por exemplo, de legislação constitucional, você vai ter as legislações especiais como a LDB, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como outras resoluções da educação. Você vai ter um curso completo de língua portuguesa com a Prof. Duda Nogueira, por exemplo, que é nacional, autora de vários livros pela editora Juspodium, entre muitos outros conteúdos que fazem o conteúdo básico, tá? A gente trabalha o conteúdo básico lá, que é a nossa área de especialidade. Então, se você quiser fazer parte, eu tenho certeza que a taxa de matrícula vai te surpreender positivamente. A gente quer fazer um trabalho aqui para ajudar. Eu tenho certeza que você pode gostar desse trabalho, tá? Como vai ser o nosso primeiro contato, como você está aí conhecendo o nosso trabalho agora, eu te dou 7 dias de garantia, você faz a matrícula, entra lá na plataforma, testa a dinâmica, testa todo o funcionamento do grupo de estudos. Se você gostar, fica, se não gostar, pede reembolso, seguimos amigos, vida que segue. Tudo bem? Então tá feito o convite, espero que você tenha gostado, até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.